Shalom, shalom, boa noite. 2 de junho de 2024 da Era Comum. A partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, estamos no dia 26 de Iyar, 5.784. É Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Estamos no nosso guia espiritual para a contagem do Homer, com 49 meditações, reflexões cabalísticas para o nosso tikkun, a nossa correção, para a nossa cura emocional, para o nosso refinamento pessoal. E estamos aí na contagem regressiva, né, nesse sentido. Então, Sefirat HaOmer traz para nós realmente a oportunidade preciosa para que nós possamos contar de 1 a 49, e no 50º dia, Matan HaTorá, a outorga da Torá. Como diz Moisés num dos seus salmos, né, pedindo ao Eterno, né, que me dê sabedoria para que eu saiba contar os dias de minha vida, para poder adquirir sabedoria, compreensão, entendimento, amor e temor a Hashem. Por isso, né, amados, sem sombra de dúvidas, estamos aí no nosso Sefirat HaOmer. E dentro desse aspecto, né, do nosso refinamento pessoal, nossa cura emocional, nosso tikkun, a nossa correção, a mensagem do nosso Rebbe na nossa introdução de hoje diz assim: mantendo-se elevado. Seu verdadeiro lugar é um lugar de luz. Ainda que você se encontre envolto em trevas e sofrimentos, lembre-se de que este não é seu lugar. Seu eu essencial vive em vínculo indissolúvel com a fonte de luz. De lá, ele lança um vislumbre de si mesmo para baixo, a fim de transformar as trevas em luz. Essa mensagem do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, nos falando que o nosso verdadeiro lugar é estar e permanecer na luz, luz divina, luz dos olhos de Hashem, a luz da sua Torá, etc. e tal, né? Mesmo que nós estejamos envoltos com sofrimentos, dificuldades, aflições, trevas, né, que todas essas coisas têm vínculo com as trevas, sem sombra de dúvidas, nós precisamos lembrar que nessa adversidade que nós estamos passando, que são lugares realmente de trevas, não é o nosso lugar. E dentro desse sentido, por não ser o nosso lugar, então o nosso Rebbe ele usa a expressão não é o seu lar, significando que de fato não é o lugar para você morar. O seu lugar é outro. Mesmo que você esteja envolto em trevas, sofrimentos, adversidades, aflições, angústias, desastres, tragédias e companhia limitada. Não é o seu lar. O seu eu essencial vive um vínculo indissolúvel com a fonte de luz, ou seja, com o próprio Eterno. O Eterno, Hashem, ele é a nossa fonte de luz. E quem é o nosso eu essencial que está com esse vínculo indissolúvel com a nossa fonte de luz, né? A nossa fonte essencial, com o Eterno, o próprio Hashem. Então, esse nosso eu essencial é a nossa alma divina. A nossa alma divina é o nosso eu essencial, porque até a nossa alma animal, ela também é temporária. Ela não é permanente na sua configuração como alma animal. Ela também tem a sua data de validade. E plenamente, perfeitamente, no Olam Rabá, aliás, melhor dizendo, na redenção final, com o reinado do justo Mashiach, a nossa alma animal ela será plenamente, perfeitamente, ela será transformada para somar com a alma divina.
Então, o nosso lar é na luz. Porque o nosso eu essencial, que é a nossa alma divina, ela está num vínculo indissolúvel com o eterno. E nesse sentido, de lá, nesse vínculo com Hashem, numa linguagem figurada para nós entendermos, a nossa alma divina, o nosso eu essencial, ela realmente lança um vislumbre de si mesmo para baixo, a fim de transformar as trevas em luz. Numa linguagem humana para compreendermos. A nossa alma animal, aliás, a nossa alma divina, nesse vínculo com a fonte essencial, com o próprio Criador, com o próprio Deus, ela olha para baixo, olha para a nossa situação e vê que nós estamos envoltos em trevas, sofrimentos, etc, etc, etc. E ela realmente ela lança um vislumbre para as nossas trevas em luz. Porque com equidade as julgarás, e pelo caminho reto as conduzirás. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Possa então a terra produzir em abundância seus frutos, queira o eterno nosso Deus nos abençoar. Sim, queira ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Amém. Amém. Infelizmente aí está caindo o sinal repetidamente, né? Não dá para comentar nada. Nem parece. Vamos ver aí o que pode ser feito. Vamos mudar. Baruch Hashem. Tivemos outra queda de sinal, mas retornamos aí, ok? Baruch Hashem, tudo ok aí, pessoal? Né? Voltou o sinal aí para vocês? Voltou. Então tá bom, a Aparecida Fátima está confirmando que voltou o sinal. Vamos para a contagem do Homer? Quem puder ficar em pé, vamos ficar em pé. Eu falo e vocês repetem junto com a Edna. Baruch Hashem. Estamos no 6º dia da 6ª semana de Sefirat HaOmer. Então a contagem hoje diz assim. Hoje é o dia 41, ou seja, 5 semanas e 6 dias do Homer. Hoje é o dia 41, ou seja, 5 semanas e 6 dias do Homer. Amém. Podeis assentar, amados. Vamos para as nossas reflexões, as nossas meditações, juntamente com o Rabino Simon Jacobson, que traz para nós, né, nesse período de 49 dias, 49 contagens, 49 meditações cabalísticas para o nosso tikkun, para a nossa correção, o nosso refinamento. Hoje, no 6º dia da 6ª semana, nós estamos em Yesod de Yesod, que significa vinculação na vinculação. E as nossas reflexões assim diz. Examine o aspecto vinculador da vinculação, as formas que toma e os seus níveis de expressão. Toda pessoa necessita e tem a capacidade de ligar-se a outras com empreendimentos significativos e experiências importantes, né? Então, nesse princípio aqui, o que nós temos sobre o aspecto vinculador na vinculação que nós precisamos examinar é exatamente essa questão, o ligar-se com o próximo, né? Com empreendimentos significativos e experiências importantes. Ou seja, o nosso vínculo com o próximo, ele precisa ser produtivo. Ele precisa ter um vínculo de empreendimentos significativos. Sabe aquela questão que existe um ditado popular aí que diz, né? Árvore que não dá fruto, corta e lança no fogo. É exatamente isso. Por quê? Porque, vejam bem, vinculação é estar conectado com alguém.
Se você está conectado com alguém que você está há certo tempo, né, com aquela pessoa, você está dando tudo de si para que aquela pessoa possa melhorar, possa se tornar uma pessoa ativa, frutífera, uma pessoa que realmente venha somar com você no sentido de dizer, eu realmente quero melhorar a minha vida, eu realmente quero sair desse patamar insignificante na minha vida espiritual, na minha vida física, na minha vida financeira e na minha vida material. Eu não quero ficar envolto, como diz a nossa reflexão do nosso Rebbe Menachem Mendel. Eu não quero ficar envolto a trevas e a sofrimentos, porque o meu lugar é na luz. Então, se você está com uma pessoa dessa, e essa pessoa simplesmente não se esforça absolutamente para melhorar em nada, então você tem que tomar uma decisão. Você precisa examinar esses aspectos e dentro desses aspectos você precisa fazer exatamente o quê? Você vai sair prejudicado nesse relacionamento? Então corta. Se a pessoa não está colaborando absolutamente com nada para melhorar a vida dela, por quê? Porque vejam bem, desde o princípio, nas nossas reflexões, o que nos é ensinado aqui pelo Rabino Simon Jacobson é exatamente o quê? Que tanto o doador como o receptor, os dois precisam crescer e serem abençoados. Por isso que é uma soma, não é um individualismo. Tanto o doador como o receptor, eles somam-se para que ambos sejam abençoados, para que ambos possam se elevar realmente em níveis espirituais, éticos e morais cada vez mais, como diz a nossa reflexão introdutória, mantendo-se elevado. Então, como que você pode encarar dentro desse aspecto essa pessoa que realmente não quer nada com nada? Ela só quer sugar você. É semelhante àquela pessoa que está afogando-se. Você vai querer salvá-la. Só que quando você chega para salvá-la, ela está tão desesperada que ela acaba se agarrando em você e os dois morrem afogados. Então é o cuidado que você precisa ter. O nosso relacionamento com o próximo, ele é complicado, mas não é tão complicado assim. Por quê? Porque nós temos orientações dentro do monoteísmo com fundamento judaico. Nós temos a sabedoria dos nossos mestres. Nós temos a sabedoria judaica que nos orienta praticamente em todos os aspectos da nossa vida, para que nós não venhamos morrer afogado com quem não quer se salvar. Porque quando o salva-vidas ele chega próximo da pessoa que está se afogando, ele fala, calma e obedece tudo que eu te falar e vai dar certo. Então, a pessoa que está se afogando, ela ouve e ela realmente obedece à voz do salva-vidas, então ela vai se salvar, não vai pôr em perigo a vida do salva-vida e eles vão juntos saírem das águas e vão chegar em terra firme, são e salvos. Então esse é o objetivo realmente de Sefirat HaOmer, o doador e o receptor. Então é isso que precisa ser observado, examinar os aspectos, aspecto vinculador da vinculação, ligar-se com outras pessoas, né, com o próximo, com empreendimentos significativos e experiências importantes, né? É a questão sair das trevas para a luz, do negativo para o positivo, do infrutífero para o frutífero. Então, se a pessoa ela quer ser ajudada, porque a pior coisa que existe é uma pessoa que não quer ajuda. Quando uma pessoa precisa de ajuda, mas ela não aceita ajuda, ainda por cima ela se acha autossuficiente, é a pessoa que está morrendo afogada e não obedece os comandos do salva-vidas. Então, não ponha a tua vida em perigo.
a sua vida espiritual, a sua vida familiar, etc, etc e etc. Então, examine. Algumas perguntas para a nossa reflexão. Tenho dificuldade em me ligar? Então, já é uma análise pessoal, né? Eu tenho dificuldade em me ligar? A dificuldade diz respeito a todas as áreas da minha vida ou somente a algumas áreas ou a uma específica? Então eu preciso analisar para poder localizar onde que está a dificuldade para solucionar. Eu me ligo facilmente com o meu trabalho, mas tenho problemas para relacionar-me com as outras pessoas no meu ambiente de trabalho? Então, se você percebe que isso é uma realidade, precisa fazer uma autoanálise, achar onde está o problema para corrigir e sanar realmente o problema. Tenho problemas para relacionar-me com acontecimentos especiais da minha vida, né? Então, problemas para relacionar-me com acontecimentos especiais, né? Às vezes acontece algo muito especial na sua vida e você não sabe como se relacionar com essa situação. E aí você acaba ficando perdido, né? É um momento, entre aspas, mágico na tua vida, é um momento de bênção na tua vida, né, um momento de elevação, e aí você tem dificuldade de relacionar-se realmente com esses acontecimentos especiais e você acaba se perdendo. Então, procure realmente analisar, examinar e resolver a situação. Examine as razões para não se vincular. Então aqui nós temos algumas perguntas que o Rabino Simon Jacobson traz para nós sobre examinar as razões por que você não se vincula com o próximo, com outra pessoa. Qual é o problema que você tem para não ter conexão com aquela pessoa? Lembre-se de uma coisa, toda vez que você jogar a culpa no próximo, na realidade, o culpado é você mesmo. Não esqueça disso. O culpado é você mesmo. Porque quando nós jogamos a culpa nos outros, é porque, de fato, nós é que estamos errados. Então, a gente olha para o próximo, a gente encontra todos os defeitos nele, menos na gente mesmo. Então, essa é uma ação típica, realmente, de quem está errado, não quer enxergar o seu erro e quer jogar a culpa dos seus erros em alguém. Então acha, entre aspas, um bode expiatório. Então aquela pessoa, ela vai falar um monte de lashon hará, tudo que não presta. Mas é ela mesma a culpada de todos os seus problemas. Entendeu? Então, examine as razões para não se vincular. É porque sou muito crítico e acho defeito em tudo como uma desculpa para não me relacionar? Estou fechado demais em meus próprios hábitos, né? Então nós vemos aí realmente a questão, né? A pessoa crítica, ela acha defeito em tudo e em todos, menos nela. Bem como também, né, ela está fechada nos seus próprios maus hábitos, que não consegue enxergar nada de bom diante dela. Então ela está no meio da família, tá chato, porque todo mundo aqui no meio da família tem defeito, enxerga defeito, critica e arruma briga. Está no meio dos seus colegas de trabalho, a ação é a mesma. Está na sua comunidade religiosa, seja ela qual for, né? E ela age da mesma forma, ou seja, ela está realmente no seu erro, nas suas falhas, né? nas suas trevas, e não enxerga, mas quer colocar todos os defeitos no próximo, né? E outro detalhe, né, amados, os próprios hábitos aqui, como o Rabino Simon Jacobson traz, né? Hábitos, você pode colocar aqui um paralelo, próprios hábitos, colocando de forma os próprios vícios. Porque o hábito, ele é um vício, ou bom ou mal. Ele é um vício, certo? Por quê? Porque o hábito é aquilo que você faz rotineiramente.
diariamente. É hábito, certo? Então, a pessoa, quando ela está fechada demais nos seus próprios hábitos, no seu próprio vício, é onde que ela está desse jeito. Ela se tranca em si mesma, né? Eu sou perfeito. Eu não tenho erros. E quando diz, não, eu tenho erros, só que os erros dos outros são maiores do que o meu. É a mesma coisa. É a mesma desculpa amarela, né? E nesse sentido, ela prefere ficar com a febre amarela e não enxerga realmente os seus próprios erros, os seus próprios maus hábitos. Minha falta de ligação é resultado de sentir-me incômodo com a minha vulnerabilidade. Também tem esse detalhe. Às vezes o doador, ele ao querer se aproximar de alguém para poder ajudar, compartilhar alguma coisa, etc. e tal, então ela vai precisar de fazer um vínculo com aquela pessoa, ter uma conexão, um elo, não é verdade? Só que aí o que ela faz? Ela se sente vulnerável, ela se sente fraca. Ela olha para si mesma, então ela fala assim, puxa vida, né? Eu tô tão cheia de problemas, eu tô tão cheio de defeitos, né? Eu não vou ter capacidade para ser um doador para ajudar aquele próximo. Então ela acaba o quê? Ela acaba recuando na sua própria vulnerabilidade e ela não se conecta com o próximo. Então isso também é uma falha que muitas vezes nós podemos cometer, porque ao olharmos para a nossa vulnerabilidade, nós achamos que nós somos fracos e incompetentes. E não é isso que Hashem tem para a nossa vida, não é isso não é esse chamado que Hashem deu. Ou seja, voltando ao princípio da nossa reflexão de hoje, como diz o nosso Rebbe, mantendo-se elevado. As trevas, o sofrimento, não é o nosso lar. Então, ao reconhecermos as nossas vulnerabilidades, isso é uma dádiva. E nós temos a quem pedir socorro. Então, nós temos o Eterno, nós temos Hashem, nós temos irmãos, emissários e o Rabino, que nós podemos pedir socorro para nos aconselhar, nos orientar, etc. e tal, para fortalecer a nossa alma divina, vencermos a nossa própria vulnerabilidade e exercermos a nossa função de doador, porque há um receptor que está aguardando você e eu para poder ajudá-lo, entendeu? Então isso é importante pensar. Fui magoado nas minhas experiências passadas, né? Então, às vezes, a pessoa ela vê a sua vulnerabilidade por causa de uma má experiência passada, né? Teve uma má experiência outrora, então ela tem esse medo, receio, dúvida de ser um doador, vincular-se com o próximo, né? E novamente sofrer, né? Nós não podemos esquecer um detalhe, amados. Quem verdadeiramente ama, sofre. Não tem como. Ainda enquanto estivermos nessa configuração, enquanto não acontecer a redenção final com a revelação do justo Mashiach, quem ama corre sim o risco de sofrer. Mas aquele detalhe, como nós já vimos anteriormente aqui, né? Você pode sofrer, mas a partir do momento que você percebeu que o seu relacionamento com o próximo tornou-se um relacionamento tóxico, então corte o mal pela raiz. Ele que procure o caminho dele e você que melhore o seu caminho, para que você possa achar um outro receptor e você cumprir a sua tarefa. Porque aquele relacionamento tóxico, aquela pessoa perdeu a oportunidade de receber de ti uma grande bênção, porque ela optou de ser realmente uma pessoa tóxica, né, envolvida com ela mesma e não quis realmente ouvir as orientações sua, entre aspas,
de um salva-vidas, entendeu? Então esse é o detalhe aí, tá bom? Então, meu medo de me ligar é resultado de ligação inadequada que experimentei quando criança, né? Então tem aquele famosa expressão, né? Trauma de infância, né? Então trauma de infância também é um problema sério, porque realmente a criança ela teve um trauma, isso ficou gravado, né? No seu consciente e no seu subconsciente. O tempo passou, o seu consciente foi sarado, mas o seu subconsciente guardou. E como o seu subconsciente guardou, ok? Então, quando você vai se relacionar com uma determinada pessoa dentro desse aspecto aqui, doador e receptor, às vezes a situação ela pode ser semelhante daquilo que aconteceu quando você era criança e teve um trauma. E aí, nesse momento, o seu subconsciente, ele abre a porta e traz para o seu consciente a má experiência de criança. E aí você entra em conflito. Porque vem tudo à sua memória no sentido consciência. Saiu do seu subconsciente. Ou vamos usar a seguinte expressão: saiu do porão e veio para a sala da casa. Entendeu? Então o que estava oculto veio agora às claras. Então isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas você precisa estar suficientemente espiritualmente elevado, maduro, de forma saudável, equilibrada, para que esse impacto ele possa realmente ser dominado por você. Não é o psicólogo, o psiquiatra que vai dominar por você, não. Não é o seu orientador espiritual que vai dominar para você, não. É você que vai ter que dominar. Porque a sua experiência, a experiência, ela é sua. A má experiência é sua. E agora você está confrontando com ela. E por que isso está acontecendo? Por que Hashem está permitindo isso acontecer? Para que você seja curado das suas feridas do passado. Para que isso não venha manchar a sua elevação espiritual e nem venha manchar realmente você como um doador de Hashem para curar outras vidas. Então encare dessa forma. E não se abata realmente com a questão de uma experiência, de uma má experiência na infância, ok? Para cultivar sua capacidade de se ligar, mesmo que você tenha razões válidas para recear, você deve lembrar que Deus lhe deu uma alma divina, que nutre e ama, e que você deve aprender a reconhecer a voz dentro de si, o que lhe permitirá sentir e vivenciar o coração e a alma de outras pessoas. Então aqui nós estamos entrando novamente sobre a questão do verdadeiro amor fraterno. Quem ama, sofre. Quem ama verdadeiramente, chora. Quem ama, não espere reconhecimento. Não espere ombro amigo. Quem ama, ama porque tem o dom de amar, vive o amor. Mas na hora que ele chora, muitas vezes, não tem nenhum ombro amigo, não. É só você e Deus. Entendeu? Então, por isso, para cultivar sua capacidade de se ligar, mesmo que você tenha razões válidas para recear, você deve lembrar que Deus lhe deu uma alma divina, que nutre e ama, e que você deve aprender a reconhecer a voz dentro de si, o que lhe permitirá sentir e vivenciar o coração e a alma das outras pessoas. E essa é a verdade.
E você vai ter que encarar isso. Ah, não quero mais saber de nada, porque não adianta, a gente ama as pessoas, não é reconhecido, é só patada que a gente leva, fala um monte de abobrinha da gente, ah, não dá certo esse negócio aí não, eu vou ficar no meu canto. É exatamente o que a alma animal quer, que você fique no seu canto e não viva o verdadeiro amor fraterno. É exatamente o que Yetzer Hará, a má inclinação, que tem inspiração com os maus espíritos sem corpos, para você fazer exatamente o que é errado. Exatamente o que é errado. Então, por isso, né, cultivar a sua capacidade. Porque você tem uma alma divina, e essa alma divina é a que nutre e ama. E faz você sentir, de fato, né, a alma e o coração das outras pessoas. Né? E isso é interessante, porque quando você vive isso daqui, né, realmente você chora com lágrimas secas, porque você chora por dentro e não pode demonstrar para os outros que você está chorando, para que as pessoas não venham desanimar ou algo semelhante. É onde que você está no meio de muita gente, mas você está sozinho. É no momento em que você está mais socorrendo, mais é criticado e reconhecido, mais sofre a ingratidão. E você chora por dentro, por quê? Porque você precisa mostrar-se forte, para que as pessoas, né, aprendam a realmente a serem fortes e não fraquejar na sua jornada. Porque pessoas à sua volta, elas estão precisando de força, de vigor, de orientação. E entre eles, tem alguns lá que, como diz o outro, né, chuta a nossa canela, e você tem que aguentar o tranco por causa dos outros que querem melhorar. E você está sendo um doador para aquelas pessoas, e você precisa chorar seco, para que aquelas outras pessoas não venham desanimar. Entendeu? Então, por isso, né, amados, né, ouçamos, né, a voz da nossa alma divina, para que ela seja cada vez mais fortalecida. Né? É o X da questão. É cada dia mais fortalecer a nossa alma divina para mantermos-nos elevados espiritualmente, ok? Então você lentamente poderá ir baixando as suas defesas quando reconhecer alguém ou algo em que você pode realmente confiar. Então, no meio dessas pessoas, não as ingratas, né? As ingratas são que nem traidores, né? Confiar em traidor não tem como. Confiar em pessoas ingratas é difícil. Como diz, né, Salomão em um dos seus provérbios, né? Como que é, Edna? Um amigo ferido é muito mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Então, um amigo ferido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada, né? Justamente por causa disso, a ingratidão e companhia limitada. Mas entre aqueles que querem somar com você, sempre terão pessoas que você pode confiar. Então, dessa forma, você estará realmente baixando as suas defesas, ou seja, não são todos iguais. Não é por causa de um ingrato que 10 serão também ingratos, entendeu? Significa que é onde que você vai conviver com aquelas pessoas e ali você vai descobrir pessoas em que você realmente pode confiar. Para a ligação ser possível, ela deve incorporar os outros 6 aspectos da vinculação. Uma união bem-sucedida deve incluir também concretizar o vínculo através de ações construtivas, né? Então as nossas ações sempre precisam ser positivas e construtivas. Um ponto adicional nisto: vínculo promove vínculo, conexão promove conexão, ligação promove ligação, né? Atar-se promove atar-se, né? Quando você se liga em uma área de sua vida, isso o ajuda a ligar-se em todas as outras áreas da sua vida. Então, os 7 aspectos emocionais
faz com que haja uma união e unidade para poder vencer aí, né, as adversidades do dia a dia. O exercício do dia é começar um relacionamento com uma nova pessoa ou uma nova experiência que é importante para você, comprometendo-se um tempo específico a cada dia da semana para passarem juntos de forma construtiva, ok? Então esse é o exercício aí para até o pôr do sol do dia de amanhã, ok? Baruch Hashem. A Edilane Minorello, ela abriu a porta ou a porteira dos aniversariantes, né? Então, tem gente aí que está dizendo, o meu aniversário é tal dia, né? Então, hoje nós temos um aniversariante e amanhã já temos um aniversariante reservado aí para amanhã, no final do Sefirat HaOmer, ok? Então, a nossa aniversariante de hoje, ela é a Sônia Maria de Souza, né? Nem sei se ela está aí ao vivo, né? Porque ela entrou em contato pelo nosso vídeo, pelo YouTube, né? Então, se ela não está ao vivo, ela vai depois assistir lá no YouTube, né? Então, a Sônia Maria de Souza, ela é da cidade de Tangará da Serra, lá no Mato Grosso, né? Então, a Sônia Maria de Souza, o nosso Mazal Tov, com todas as bênçãos de Hashem, com muita proteção, saúde, sucesso, vida longa para servir a Hashem e a sua causa aí, né? Então, para a Sônia Maria de Souza, o nosso Mazal Tov, do nosso pessoal todo aí, né? Para que cada vez mais seja abençoado o seu dia a dia junto com seus queridos aí e principalmente servir a Hashem, ok? O Frederico Rodrigues Durando Rodrigues, né, ele está dizendo aí, é aniversário de Josefa Durando, né? Então, Frederico, a Josefa, qual é o laço de parentesco contigo aí para nós podermos ver aí, ok? Então, Josefa Durando, né, o nosso Mazal Tov, né, com as bênçãos de Hashem, proteção, saúde, vida longa, né, junto com seus queridos aí com muito sucesso, né, com muita prosperidade e com muito sustento no dia a dia, ok? Baruch Hashem. E amanhã, né, no nosso Sefirat HaOmer, nós temos aí uma aniversariante lá do Rio de Janeiro. Então amanhã nós vamos ver quem é a aniversariante lá do Rio de Janeiro, Baruch Hashem, né? O Frederico está dizendo que a Josefa é a mãe dele, né? Então, dona Josefa, né? O nosso Mazal Tov aí para ti aí, viu, Frederico? Um abração na mamãe aí, Baruch Hashem. Então, amados, com a graça de Hashem, amanhã estaremos aí com Sefirat HaOmer, é a contagem final. Estamos chegando em Matan HaTorah, a outorga da Torá. Vamos em frente, porque a nossa jornada, ela é um mar de rosas. Tem espinho? Tem, mas vale a pena as pétalas de rosa que o Eterno tem para nós. Shalom, shalom, até lá.